Quando íons acelerados colidem com átomos da amostra, também podem arrancar elétrons desse átomo. O átomo, assim, se torna ionizado. Esse estado ionizado dura pouco tempo, da ordem de 10 elevado a menos 14 segundos. Rapidamente, um elétron do meio é atraído e ocupa a vacância criada para neutralizar o átomo ionizado. Nesse processo, pode ocorrer a emissão de luz, se preencher uma lacuna de camada periférica, ou um raio-x, no caso de preencher uma lacuna em camada K ou L. Usamos um detector de raio-x para medir a frequência e a intensidade da radiação emitida e, com isso, identificar a espécie química e sua concentração na amostra. As frequências e os comprimentos de onda dos raios-x variam com a espécie química. Isso ocorre pois as características dos raios-x dependem da energia de ligação dos elétrons com o núcleo atômico. A colisão íon-átomo pode ser tão intensa que o íon do feixe chega muito perto do núcleo atômico da amostra. O núcleo excitado dura pouco, menos de 10 elevado a menos 23 segundos. Quando o núcleo retorna ao estado normal, emite a energia excedente na forma de um raio gama. Depois, esse raio gama é captado por um detector. Como cada elemento da tabela periódica possui um núcleo diferente, é possível, através da análise dos raios gama detectados, determinar a composição química da amostra. Sendo assim, o LANF é um laboratório de física nuclear aplicada que fornece os métodos analíticos para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa de seus usuários. Entre os seus principais usuários estão o Laboratório de Física da Atmosfera, o Laboratório de Sistemas Integráveis e o Laboratório de Conservação e Restauro. Eu sou o professor Paulo Artacho e coordeno o Laboratório de Física Atmosférica do Instituto de Física da USP. Basicamente, o nosso grupo trabalha com estudos de poluição do ar em áreas urbanas, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, e também com problemas de meio ambiente global, em particular com a questão das emissões de queimadas na Amazônia e seus impactos climáticos, tanto no Brasil quanto no clima global. Nós utilizamos o Laboratório de Análise de Materiais por Feixes iônicos para realizarmos análises elementares dos constituintes químicos que compõem as partículas de aerossóis que todos nós respiramos e que têm um impacto importante no meio ambiente da Amazônia, por exemplo, e elas jogam um papel importante na nucleação de nuvens, no balanço de radiação atmosférico da Amazônia, e essas partículas emitidas em queimadas podem ter impactos importantes no ciclo hidrológico, inclusive do sul do país, diminuindo a taxa de precipitação no sul, como nós estamos observando ao longo dos últimos anos. Meu nome é Nilton Ichiro Morimoto, sou coordenador da divisão de sistemas e microsistemas integrados do Laboratório de Sistemas Integráveis da Poli. O DMI desenvolve dispositivos sensores, dispositivos eletrônicos, faz muitas pesquisas na área de desenvolvimento de novos materiais, novos processos para a fabricação de dispositivos eletrônicos, sensores inteligentes, que são a base de fazer qualquer tipo de automação industrial ou qualquer tipo de controle. O LANF ele contribui muito, é muito importante para nós, para o desenvolvimento de cada uma das etapas de processo ou do processamento dos materiais que são utilizados na fabricação desses dispositivos sensores ou dos dispositivos eletrônicos que precisam, como o nosso laboratório processa ou faz todas as etapas de fabricação desses dispositivos, para cada uma dessas etapas é desenvolvido o material, o material sofre um tipo de tratamento e após cada uma dessas etapas é necessário fazer uma caracterização
da qualidade do material, e o LANF é uma arma muito poderosa para nós sabermos se o nosso processo está adequado ou não para a aplicação ou para a fabricação daquele dispositivo que nós estamos estudando. O Laboratório de Conservação e Restauro do Museu, ele é responsável pela salvaguarda do acervo, que é composto por aproximadamente 120 mil peças, de materiais muito variados, desde o material cerâmico, lítico, tem todo o acervo também de plumária, a gente tem muitos objetos também em madeira, couro, e aqui, propriamente no laboratório, a gente executa os trabalhos de restauração desses objetos, quando necessário. O LANF ele tem colaborado para a caracterização dos materiais, e no caso desse projeto que vem sendo desenvolvido junto com o Departamento de Engenharia Química, o LANF está colaborando para a caracterização dos produtos de corrosão das peças metálicas. Esse projeto envolve uma série de profissionais. No nosso caso aqui do Laboratório de Conservação e Restauro, essa caracterização dos materiais ela é necessária para a gente poder intervir com um tratamento adequado de restauro dessas peças. Bom, essa ponte entre MAI e o Instituto de Física vem dar uma continuidade a algo que a gente vem sempre perseguindo, né? Que é exatamente essa interação entre a arqueologia e a etnologia, no caso mais a arqueologia, na sua análise do material que é recuperado, seja em escavações, seja do próprio acervo do museu. O plano futuro para o LANF, em princípio, depende das pessoas que estão envolvidas com o laboratório, e são meus planos também. Então, o que eu vejo para o LANF é acompanhar o desenvolvimento tecnológico da análise de materiais, que significa melhor sensibilidade e menor tamanho. Significa que hoje, se eu meço alguma coisa tipo 1 milímetro, meio milímetro de diâmetro nas minhas amostras, eu quero amanhã conseguir medir 1 micron, talvez alguns microns. Se eu consigo medir uma parte em 10⁶, amanhã eu quero tentar medir uma parte em 10⁹. Se eu hoje meço ppm, amanhã eu quero medir ppb. Por quê? Porque eu estou procurando melhorar a sensibilidade do meu arranjo cada vez mais, medir amostras cada vez menores, porque a tecnologia vai para amostras menores e componentes e contaminantes cada vez mais raros, cada vez mais dispersos. E a técnica analítica tem que acompanhar essa capacidade de produção de amostras. Se antigamente bastava você ter uma ideia que a água era composta de hidrogênio e oxigênio, agora você quer saber o que tem dentro, qual é a menor quantidade do que tem dentro. Para você ter uma ideia, nós estamos compilando uma análise em que a gente quer saber os elementos traço em sangue. E nós temos compilado 82 elementos em sangue. Quer dizer, a pergunta não é mais se existe ou se não existe, a pergunta é, dá para medir? Eu consigo medir essa quantidade dentro desse material? Porque sempre tem, o problema é quanto tem. E daí você tem que fazer tua tecnologia e teu equipamento descer até o limite do limite do limite do mensurável. Nesse sentido, por exemplo, estamos instalando um equipamento SIMS, que foi doado pela Poli ao LANF, que vai provavelmente diminuir no fator 1000 o tamanho das amostras analisadas e de um outro fator 1000 a sensibilidade atual. Isso vai nos abrir a possibilidade de medir coisas ainda menores e com maior sensibilidade. Um laboratório de implantação iônica que baseado numa tecnologia parecida com a do LANF e que vai permitir modificar o material e analisar o material. Quer dizer, nós fechamos o ciclo com um centro de materiais que vai permitir desde a concepção do material, sua modificação e finalmente sua análise.